E a mágica aconteceu. Do jeito que o Abel previu, nunca duvide do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras! Sim, a noite mágica aconteceu. Não precisou nem de pênaltis. O Palmeiras faz história na Libertadores. Nunca antes nesta competição. Desde o formato com semifinal, alguém que tinha perdido por 3 gols de diferença na ida conseguiu reverter o placar. Pela primeira vez na história, uma equipe consegue fazer isso e essa equipe é o Palmeiras, que lotou o Allianz Parque, que fez uma festa linda e que conseguiu escalar aquele Everest que a gente estava falando. Chegou no topo. E esse cara aí, o Rafael Veiga, hein? Noite de redenção para Rafael Veiga, que fez 2 gols, que brilhou. Vitor Roque perdeu um gol, mas participou, deu uma belíssima assistência para o Rafael Veiga num dos gols do Palmeiras. Noite também de Bruno Fux, que ganhou a confiança do treinador, mesmo tendo ido mal naquele jogo contra o Flamengo. E foi um dos caras que fez gol também. Noite de Abel Ferreira, que apostou em Alan, que apostou em Sousa, e os dois conversaram para o primeiro gol do Palmeiras. Que no segundo tempo tirou o Maurício e pôs o Veiga. O que aconteceu? Gol do Veiga. Uma noite perfeita para treinador, para jogadores, para o torcedor, para o futebol. Tem gente pagando promessa aí, meu amigo, que não é fácil. Tirar um 3-0 só com promessa mesmo. E o Palmeiras consegue estar em mais uma decisão. E mais uma vez, a final da Libertadores da América é brasileira, num jogo com inúmeros ingredientes, das 2 melhores equipes do país que vão proporcionar uma final daquelas, do tamanho que a Libertadores merece. Daí o Abel, emocionado, chorando, se prepara para o homem na coletiva hoje e olha, o Linha de Passe vai acompanhar todos os detalhes. A gente vai ouvir os jogadores, a gente vai ouvir o Abel Ferreira, a gente vai tratar de toda a repercussão do jogo, o pessoal ainda abraçar lá o Abel, que realmente não foi fácil e possivelmente, vou até discutir isso aqui à mesa, hein? Talvez o maior feito da era Abel Ferreira. O maior feito do Palmeiras na era Abel Ferreira. Vamos discutir tudo isso com o Gustavo Zupac, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e também com o Pedro Ivo Almeida, que acabou de chegar da Argentina, cobriu o Flamengo ontem e já está nessa aqui para também falar dessa classificação do Palmeiras. Vou repetir, Palmeiras e Flamengo, dia 29 de novembro em Lima, no Peru, com cobertura da ESPN, do Disney Plus. Você vai acompanhar a gente no YouTube também, uma super cobertura daqui a um mês. O jogo do ano. E você vai acompanhar com a gente. Boa noite, Jean Oddi. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, no futebol muitas vezes a gente abusa do adjetivo épico, histórico e tudo mais. Hoje certamente não é abusar dizer que a virada do Palmeiras foi uma virada épica. Porque quando acabou o jogo em Quito, a gente até falou, se tem um time que pelo seu histórico, pela qualidade do seu treinador, pela maneira como seus jogadores se comportam dentro de campo, que pode virar um confronto como esse, este time é o Palmeiras do Abel Ferreira. Claro, era possível, mas não era provável. Era muito difícil que isso acontecesse. E o Palmeiras fez o que era necessário para conseguir isso. E aí, assim, esses caras têm que ser reconhecidos independentemente do que aconteça daqui até o fim da temporada. Eu insisto sempre nisso porque a gente transforma heróis em vilões em heróis muito rápido no futebol brasileiro. E esses caras há pouco estavam sendo transformados em vilões. Esse técnico absurdo que o Palmeiras tem estava sendo transformado em vilão. E ele tem méritos absurdos nessa vitória de hoje, né? As novidades do time hoje foram o Fux, o Sousa, o Alan e o Veiga entrando no segundo tempo. O Veiga entrando no segundo tempo. Os Metendo 2 gols, cara. foram marcados por estes jogadores. Então, assim, é absurdo o que o Palmeiras fez. Ainda que fosse possível, ainda que a gente soubesse da capacidade desse elenco, a gente sabia que era muito difícil e os caras conseguiram. Então, realmente, é daqueles dias que só vamos ter espaço para elogio. É claro que depois a gente analisa tudo, a final e etc. Mas realmente foi um feito histórico. Hoje dá para dizer sem medo de exagerar no adjetivo.
Vem no YouTube com a gente, que a gente tá no YouTube também aqui, esse Linha de Passe, para tratar dessa goleada do Palmeiras e a classificação histórica do Verdão. Histórica para a história do Palmeiras, para a história do Abel Ferreira, para a história da competição. Repito, ninguém tinha conseguido fazer isso numa semifinal. Reverter um 3-0, ninguém tinha conseguido até hoje. E o Palmeiras conseguiu, então tem muitos ingredientes, muitos personagens para a gente tratar. Pedro Ivo Almeida, tudo bem? Tudo bem, William? Abraço a você, Zupa, Jean Birra, um fã do esporte, em especial, claro, ao palmeirense aqui com a gente. É assustador, né? Porque é claro que o Jean falou do épico, a gente vai cair em muitos adjetivos e hoje não é algo... E a gente sabe que a gente senta aqui e não fica nessa de buscar adjetivo para tudo, para qualquer coisa. Isso aqui é assustador, como esse Palmeiras. Por mais que a gente tenha sentado aqui há exatamente uma semana e a gente começou um debate naquele Linha de Passe sobre é possível, não é impossível, é possível por ser o Abel, é possível pelo que você vinha jogando, foi um ponto fora da curva essa partida, foi só altitude, não foi... A gente debateu muito, mas nunca se duvidou desse Palmeiras, do torcedor mais apaixonado, do torcedor mais empolgado, claro, mas até daquele torcedor rival que queria ver. Nunca se duvidou exatamente. Esse Palmeiras, ele sempre coloca uma ponta de dúvida quando o cenário parece absolutamente adverso. Eu vou me permitir fazer uma comparação, porque a gente gosta tanto de comparações e adjetivos também. A gente começa a atingir um nível num cenário de competição continental, que é aquela história que durante muitos anos se falou recentemente do Real Madrid na Europa, que às vezes não é exatamente o melhor cenário, não é exatamente o que se pode fazer, não é o que o jogo se apresenta, mas é um time tão acostumado ao tipo de competição, tão acostumado a ser vitorioso, tão acostumado a brigar, tão acostumado a disputar, que até quando tudo parece que vai jogar contra, aquele time consegue fazer. Só que um pouquinho além. Você olha para o jogo de hoje, o Palmeiras sabe exatamente por que ele construiu esse resultado. A gente também não pode só deixar no campo, sabe, do subjetivo, do lúdico, de tudo mais. O Palmeiras sabe, o Abel sabe como ele montou esse time, o Abel sabe como ele buscou esse resultado. E também falávamos aqui na semana passada que a LDU tinha problemas, não era aquele melhor time do mundo, não sei, tinha brecha. Então aconteceu, o Palmeiras também em algum momento deixou a LDU achar que teria um pouquinho da bola. Os 3 primeiros gols do Palmeiras nascem de momentos que a LDU tinha 5, 6 homens além do meio de campo. O Palmeiras sabe espetar, é letal, tentou no início do jogo por dentro, depois levantando bola, depois aproveitando quando a equipe saía. Então tem muita maneira de se buscar para construir um resultado esse Palmeiras. E é muito complicado pensar em algo maior do que isso para celebrar esse mais um aniversário de permanência do Abel. E sim, em alguns momentos a gente precisa ser superlativo. Assustador, como eu falei no início, porque quem está do outro lado, olhando para esse time finalista agora, está pensando, entendendo do que ele é capaz, seja no segundo tempo de um jogo único, seja em poucos minutos, seja desde o início. É impressionante. E como sai o Palmeiras dessa partida? Veiga, Vitor, Alan. O Alan precisa falar. O Alan acho que vai merecer um capítulo à parte nessa partida. Então é muito interessante o que esse Palmeiras, muito grande, cada vez maior no cenário continental, faz. Meu boa noite também especial, já que está sempre todo mundo preocupado, é quem está sempre preocupado, os fiscais do Morro do nosso programa. Então uma final brasileira é para deixar todo mundo sim, sorridente, todo mundo feliz, animado, né? Empolgado. Quem gosta de futebol, quem gosta de problema e outras coisas, a gente vê depois. Quem gosta de problema aqui procura e quem gosta de futebol vai achar no dia 29 de novembro uma baita decisão de Libertadores da América.